Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no canal Conexões e Crenças, diretamente ao vivo na Twitch e depois, obviamente, gravado aqui no YouTube, ok? Eu sou Marcelo Murim, sou criador desse canal. Esse canal Conexões e Crenças tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, física quântica. A gente fala sobre cristianismo, evangelho, a gente fala sobre espiritismo também. Enfim, uma série de assuntos aí correlacionados, porque entendemos que faz parte do nosso processo de autoconhecimento, a busca dessas informações aí que nos conectam com o todo, né? Que nos faz filhos de Deus. Então, você que está chegando aqui agora, caso você não tenha navegado ainda em algum outro vídeo nosso, nós fazemos todas as segundas, quartas e sextas aqui ao vivo na Twitch, às 9 da manhã, a leitura comentada de dois livros, né? Segundas e quartas da Bíblia Peshitta, que é essa aqui que está nas minhas mãos, que é traduzida diretamente do aramaico, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, começo dos primeiros vídeos aí do canal a gente explica um pouco sobre ela. E nas sextas-feiras a gente faz a leitura do Livro dos Espíritos. Também a gente explica um pouco a respeito do Livro dos Espíritos nos primeiros vídeos lá do canal. Isso a gente faz ao vivo aqui na Twitch. Depois esse vídeo é tratado, a gente legenda e coloca no YouTube. Então aqui no canal Conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, você vai encontrar no YouTube. Lá nós temos 3 playlists, uma sobre a Bíblia Peshitta, todos os vídeos que já gravamos, a gente vem lendo a Bíblia desde o começo, estamos no livro de Samuel, e também temos o playlist do Livro dos Espíritos também, estamos lendo o Livro dos Espíritos inteiro, já estamos mais ou menos na metade, então vamos seguindo, e temos um playlist com a leitura dos Salmos, tá? Então todas as manhãs, logo cedo, eu publico a leitura de um Salmo no nosso canal no Instagram, conexões.crenças, tá? Então todas as manhãs tem um salmo novo lá no Instagram. E depois eu vou compilando esses salmos e vou subindo em blocos assim no YouTube. Então tem outra playlist no YouTube com a leitura dos salmos, dá uma olhada lá, tá bom? Se você está aqui no YouTube, não deixa de seguir o nosso canal, é gratuito, só seguir, se inscreve aí, clica no se inscrever. Dá o joinha no vídeo que você está assistindo, que ajuda a gente no engajamento. Compartilha com as pessoas que você acredita que possam se interessar sobre o assunto. Comente, deixe sua sugestão, que é sempre muito bem-vindo para que a gente possa ir melhorando aí o desenvolvimento do canal, tá bom? Se você está aqui também no YouTube, no Instagram, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, que sempre nos ajuda. E faça seu comentário também, tá? Que é sempre bem-vindo, a gente possa ir evoluindo. No Instagram, a gente também tem lá na bio links, tanto no canal no YouTube, como a gente também tem link para o nosso site. A gente tem o site, tem o blog, onde a gente publica semanalmente resumo dos textos que a gente vai lendo, tá bom? Dá uma olhada lá. A gente também tem e-books ilustrados dos primeiros livros da Bíblia. Então, se você quer ter um resumo do Êxodo, de Gênesis, tá lá, procura, baixa, que tem ilustrações que remetem à época, um material bem bacana, bem bonito e colecionável, tá bom? É isso. Antes da gente começar a leitura de hoje, eu queria falar também sobre a Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles nos dão suporte técnico e na criação de conteúdo. Então, se você está precisando de um parceiro aí para algum projeto de digital que você tem engavetado, não deixe de procurar a Clima Digital no @Clima Digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. Beleza, gente? Então é isso, recados dados. Vamos dar uma sequência aqui na nossa leitura. A gente está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. A gente vai retomar hoje, ok? Então vamos lá. Samuel,
disse a Saul: Maria me enviou para te ungir, para que reines sobre seu povo Israel. Agora, pois, escuta a voz das palavras de Maria. Assim diz Maria dos exércitos: recordo tudo o que fez Malique a Israel no caminho quando subiram do Egito. Agora vai e ataca os amalequitas e destrói tudo o que tiverem. Não tenhas compaixão deles. Mate tanto homens como mulheres, jovens e meninos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou a todo o povo à guerra e lhes passou em revista em Talhem, sendo 200.000 homens de pé, mais de 10.000 homens de Judá. E Saul chegou à cidade de Malique, e ele tomou uma decisão no rio. E Saul disse aos queneus: apartai-vos, ide e descei dentre os amalequitas, para que não acabe convosco, junto com eles, vós tratastes bondosamente a toda a casa de Israel, quando subiam do Egito. E os queneus se apartaram dentre os amalequitas. E Saul feriu Malique desde Avilá, que está na entrada de Shur, antes do Egito. E capturou vivo a Agag, rei de Malique, e destruiu todo o povo ao fio da espada. Mas Saul e o povo perdoaram ao rei Agag e ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e dos cevados, e todo o melhor. E não quiseram passá-los à espada, porém tudo que lhes pareceu vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra de Maria a Samuel, dizendo: me pesa haver posto a Saul como rei, pois ele se desviou de mim e não cumpre minhas palavras. E Samuel se afligiu e orou a Maria toda a noite. E Samuel se levantou bem de manhã para se encontrar com Saul, mas foi informado a Samuel que Saul havia ido ao Carmela, e eis que havia estabelecido um lugar para si. E se voltou, passou e desceu a Galgala. E Samuel então foi a Saul, e Saul disse a ele: bendita é Maria que cumpriu sua palavra. Mas Samuel lhe disse: que balidos de ovelhas e mugido de bois são estes que ouço? E Saul respondeu: de Malique as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. E os trouxeram para oferecê-los a Maria que é o Alahá, porém o resto o destruímos. Então Samuel disse a Saul: cala-te, eu te declararei o que Maria me disse à noite. E ele disse a ele: fala. E Samuel disse a Saul: eis que, embora tu fosses insignificante em tua própria opinião, chegaste a ser chefe das tribos de Israel, e Maria te ungiu para que reinasses sobre Israel. Mas Maria te enviou pelo caminho, dizendo: vai, destrói os pecadores de Malique e faça guerra contra eles até que os extermines. Como é que não obedecestes à voz de Maria antes de voltaste sobre o despojo e fizeste o mal diante de Maria? Então Saul disse a Samuel: obedeci a voz de Maria e fui pelo caminho que me enviou, e trouxe Agag, rei de Malique, e acabei com os amalequitas. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e os bois, o melhor do dedicado ao anátema, para oferecê-lo a Maria teu Alahá em Galgala. Então Samuel disse: Maria não se satisfaz tanto em ofertas queimadas e em sacrifícios como em que se obedeça a sua voz. Eis que o obedecer é melhor do que os sacrifícios, e o atentar do que a gordura dos carneiros. Porque pecado de adivinhação é a rebelião, e a adivinhação é uma grave iniquidade. Porquanto tens rejeitado a palavra de Maria, Maria te rejeitou do reino. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois tenho transgredido o mandato de Maria, e também tuas palavras por temer o povo e ter obedecido sua voz. Agora perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore a Maria. Porém Samuel respondeu a Saul: não voltarei contigo, porque tu rejeitaste a palavra de Maria, e Maria te rejeitou para que não sejas rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a borda de seu manto e o rasgou. E Samuel disse a ele: Maria tem rasgado hoje de ti o reino de Israel,
e o tem dado a um próximo teu, que é melhor que tu. Também o glorioso de Israel não mente e tampouco toma conselho, porque ele não é homem para que tome conselho. Saul voltou a dizer a Samuel: Pequei, agora, pois, honra-me na presença dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore a Maria teu lar. Então Samuel, voltando, seguiu a Saul, e Saul adorou a Maria. E depois disse Samuel: Trazei-me a Agag, rei de Malique. E Agag disse: Na verdade, a morte é amarga. Então Samuel disse a Agag: Assim como tua espada deixou as mulheres sem filhos, assim tua mãe ficará entre as mulheres. E depois Samuel esquartejou o rei Agag diante de Maria em Galgá. Depois Samuel partiu para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Ramá de Saul. E até o dia que morreu, Samuel não via mais Saul, embora Samuel chorava por Saul. E pesou a Maria haver feito a Saul rei sobre Israel. Interessante, né? O que é bem interessante para mim, né, é essa violência que a gente percebe, né? De mandar matar povos, mandar matar crianças, mulheres, né? Então, longe de mim, né, de questionar o texto bíblico, né? Eu não sou um estudioso do texto, mas um dia eu gostaria de entender de um estudioso do Velho Testamento como é que se explica essa matança aí, ordenada por Deus. Então vamos lá, capítulo 16. Davi é ungido como rei por Samuel. E Maria perguntou a Samuel: Até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Então teu chifre de azeite, enche teu chifre de azeite e vem. Eu te enviarei a Ishai de Betlehem, pois eu me tenho provido de um rei dentre seus filhos. Porém, disse Samuel: Como irei? Saul virá e me matará. E Maria disse a Samuel: Toma em tua mão uma novilha e diga: Vim para oferecer sacrifício a Maria. Convide a Ishai ao sacrifício e eu te mostrarei o que hás de fazer. Depois me ungirás a quem eu te disser. Samuel fez como Maria lhe ordenara e foi a Betlehem de Judá. E os anciãos da cidade saíram ao seu encontro e lhe disseram: É pacífica a tua vinda? E ele disse: É pacífica. Vim a oferecer sacrifício a Maria. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Depois de purificar a Ishai e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E quando eles vieram, viu a Eliabe e disse: O ungido de Maria é tal como ele. Porém Maria disse a Samuel: Não leves em consideração sua aparência nem sua grande estatura, porque eu o tenho rejeitado. Pois eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê segundo a aparência, porém Maria olha o coração. Então Ishai chamou a Avinadav e o fez passar adiante de Samuel, o qual disse: Maria não se agrada deste. Depois, Ishai aqui, Jessé. Esse Ishai aqui é Jessé. Então Jessé chamou a Avinadav e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Maria não se agrada deste. Depois Jessé fez passar a Chamá, e ele disse: Tampouco deste agrada a Maria. Jessé fez passar a 7 filhos seus diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: Maria não se agrada destes. Então Samuel disse a Jessé: Acabaram-se os jovens? E ele lhe disse: Falta o menor, mas está apacentando as ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Envia a trazê-lo, porque não regressarei até que ele venha aqui. Então enviou a trazê-lo. Ele era ruivo, de olhos formosos, de boa aparência. E Maria disse a Samuel: Levanta-te e ungiu, porque é este. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o espírito de Maria veio abundantemente sobre Davi.
Assim Samuel se levantou e se foi à sua casa em Ramá. E o espírito de Alarrá se retirou de Saul e atormentava-o um espírito maligno da parte de Mariá. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que teus servos estão diante de ti, que busquem um homem que saiba tocar harpa, para que quando vier sobre ti o espírito maligno, ele toque com suas mãos e tu te sintas bem. Então Saul disse a seus servos: provei-me de um homem que toque bem, e trazei-o a mim. E respondeu um dos jovens, dizendo: eis que tenho visto um filho de Jessé de Betleém que sabe tocar. É um homem forte, homem de guerra, prudente ao falar, de boa aparência, e Mariá está com ele. Então o rei Saul enviou mensagens a Jessé para que lhe dissesse: envia-me a Davi, teu filho, eu necessito dele. Jessé, pois, tomou um jumento, carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito das cabras, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. E Davi veio a Saul e esteve em sua presença. E Saul o amou muito e o nomeou seu escudeiro. E Saul mandou dizer a Jessé que se deixe Davi diante de mim, pois ele achou graça a meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Mariá vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tangia. E Saul sentia alívio e se sentia bem, e o espírito maligno se apartava dele. Capítulo 17. Os filisteus reuniram as suas tropas, Davi e Golias, né? Agora esse capítulo aqui, esse trecho. 17. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra e se posicionaram para lutar em Sauá de Judá, e acamparam entre Sauá e Arque, em Afarmissim. Saul e os homens de Israel se concentraram e acamparam no vale de Betenta, e se puseram em ordem de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus estavam posicionados ao lado de uma colina, e Israel estava ao lado de outra colina, e o vale estava entre eles. Então um homem gigante saiu dentre as tropas dos filisteus. Seu nome era Golias, de Gate, e sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo. Portava um elmo de bronze em sua cabeça e estava vestido com uma cota de malha, e o peso de sua cota era de 5.000 ciclos de bronze. Ele levava grevas de bronze sobre suas pernas e uma couraça de bronze entre seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro, e seu escudeiro ia diante dele. Depois parou e gritou aos batalhões de Israel, e disse a eles: para que saíste em ordem de batalha? Acaso não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós a um homem para que saia contra mim. Se for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos escravos. Porém, se eu o vencer e o mato, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Depois o filisteu acrescentou: hoje desafiei os batalhões de Israel. Atribuí um homem para que lute contra mim. Ao escutar Saul e todo Israel as palavras do filisteu, abalaram-se e tiveram muito medo. Davi era filho de um homem efrateu de Betleém de Judá, que se chamava Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos tempos de Saul era um homem ancião de idade bem avançada. Os 3 filhos mais velhos de Jessé seguiram a Saul à guerra. Seus nomes eram Eliabe, o primogênito, o segundo era Avinadav e o terceiro chamava. Davi era o menor. E Davi ia e voltava aonde estava Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Betleém. E o filisteu se aproximava pela manhã e à tarde, assim se apresentou durante 40 dias. Então disse Jessé a seu filho Davi: leva para teus irmãos um efa de grãos tostados e 10 pedaços de pão, e vá correndo ao acampamento onde estão teus irmãos. E leva estes 10 queijos ao chefe de 1000, e te informa se estão bem teus irmãos, e traga-me notícias deles. E Saul e todos os homens de Israel estavam prestes a lutar contra os filisteus no vale de Ela. Davi se levantou bem cedo e deixou as ovelhas encarregadas a um guarda, carregou e partiu, tal como Jessé ordenara a ele.
Depois chegou ao acampamento, ao vale que saía à linha de batalha e dava gritos de guerra. Então Israel e os filisteus se puseram em ordem de batalha, batalhão contra batalhão. Enquanto isso, Davi descarregou as provisões junto à bagagem e correu à linha de batalha para saudar os seus irmãos. Davi enfrenta o desafio de Golias. Quando estava conversando com eles, eis que aquele gigante, o filisteu de Gate, que se chamava Golias, subiu dentre as fileiras dos filisteus e repetiu as mesmas palavras as quais Davi escutou. E todos os homens em Israel, quando viam o gigante, tinham medo e fugiam de sua presença. E os homens de Israel diziam: viram a este homem que sai a desafiar Israel? O homem que o mate, o rei o encherá de grandes riquezas. Dará a ele sua filha e isentará de tributo a sua casa paterna em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam junto a ele: que farão ao homem que mate esse filisteu incircunciso e tire a afronta de Israel? Porque quem é este filisteu incircunciso para que desafie os batalhões do Alahá? E o povo lhe repetiu aquela mesma palavra: assim se fará ao homem que o mate. Havendo escutado Eliabe, seu irmão mais velho, quando falava com os homens, Eliabe se acendeu em ira contra Davi e lhe disse: por que desceste? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço a tua presunção e a malícia do teu coração. Desceste para ver a batalha. E Davi respondeu: que fiz eu agora? Foi somente uma pergunta. Depois, voltando-se, perguntou o mesmo. E o povo lhe respondeu o mesmo que antes. Quando informaram a Saul as palavras que Davi falara, ele o fez vir. E Davi disse a Saul: que não se desfaleça o coração de alguém por causa dele. Teu servo irá lutar contra esse filisteu. Corajoso, né? Então Saul disse a Davi: tu não podes ir contra esse filisteu para lutar contra ele, pois tu és um rapaz e ele tem sido um homem de guerra desde sua juventude. Mas Davi respondeu a Saul: eu, teu servo, apacentava as ovelhas para meu pai, e quando vinha um leão ou um urso, eu tomava alguma ovelha do rebanho. Não. E quando vinha um leão ou um urso e tomava alguma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e arrebatava da sua boca. E caso se oferecia contra mim, eu o agarrava pela mandíbula e o golpeava até acabar com ele. Fosse leão ou urso, teu servo o matava. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os batalhões do Alahá vivo. Depois Davi acrescentou: Ariá, quem me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu incircunciso. Então Saul disse a Davi: vai, que Mariá esteja contigo. Saul vestiu a Davi com sua armadura, pôs um elmo de bronze em sua cabeça e o vestiu com uma couraça. Depois Davi cingiu a espada sobre sua armadura, mas não queria andar com tais coisas, pois nunca os havia utilizado, e Davi os tirou. Então tomou seu cajado em sua mão e escolheu 5 pedras lisas dos eixos e as colocou no seu saco de pastor, em seu surrão, e com a funda em sua mão se aproximou do filisteu. Davi derrota Golias. Versículo 41. E eis que o filisteu vinha se aproximando de Davi, e seu escudeiro ia diante dele. Então o filisteu observou atentamente ao ver a Davi e o menosprezou por ser um rapaz ruivo e de boa aparência. Por isso o filisteu disse a Davi: acaso sou eu um cão para que venhas a mim como um pau? E o filisteu insultou a Davi pelos seus deuses. Também disse o filisteu a Davi: vem a mim e entregarei tua carne às aves do céu e às feras do campo. Então Davi respondeu ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com um escudo. Porém, eu venho contra ti em nome de Mariá, o Alahá dos exércitos, por tu teres desafiado os batalhões de Israel.
Maria dos exércitos, né? Então, tinha essa imagem de que Deus era bélico, né? Maria te entregará hoje em minhas mãos, e eu te matarei e te cortarei a cabeça. Também hoje entregarei os cadáveres do exército dos filisteus às feras do campo e às aves do céu, e toda a terra saberá que há lá em Israel. Também toda essa congregação saberá que Maria não livra com espada nem com lança, porque de Maria é a batalha e ele vos entregará em nossas mãos. Eis que o filisteu vinha se aproximando para enfrentar Davi, mas Davi se apressou e correu a linha de batalha para se encontrar com o filisteu. Assim Davi colocou a mão em seu saco, do qual tomou uma pedra e a atirou com a funda, ferindo o filisteu na testa. E a pedra afundou no meio dos olhos e ele caiu com seu rosto em terra. Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, e havendo ferido o filisteu, o matou. Mas Davi não tinha espada em sua mão. Por isso Davi correu e parou sobre o filisteu, tomou a sua espada, a desembainhou e o matou, cortando a sua cabeça. Ao ver os filisteus que seu campeão estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, reanimaram-se e perseguiram os filisteus até a entrada do vale, até o vale de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus caíram desde o caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Quando os filhos de Israel voltaram de perseguir os filisteus, saquearam seus acampamentos. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Orixnã. Porém, suas armas as guardou em sua tenda. Ao ver Saul que Davi havia saído para se enfrentar com o filisteu, disse a Avnir, general do seu exército: de quem é filho este rapaz? E Avnir respondeu: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Então o rei disse: descubra de quem é filho este jovem. Quando Davi voltava depois de ter matado o filisteu, Avnir o tomou. Então Avnir o fez entrar à presença de Saul com a cabeça do filisteu em sua mão. Saul disse a ele: de quem és filho? E Davi: sou filho de teu servo Jessé, do Betlém. Tem uma inconsistência aqui, né? Interessante, porque lá atrás, no capítulo anterior, ele manda chamar o filho de Jessé, né? O Saul manda chamar o filho de Jessé. Deixa eu ver se eu acho. Então Saul disse a seus homens: provai-me de um homem que não. Então o rei Saul enviou mensageiros a Jessé para que lhe dissessem: envia-me Davi teu filho, se eu necessito dele. Quer dizer, então, ele lá atrás, no capítulo 16, versículo 18 a 20, Saul manda Jessé mandar o filho dele. Aí depois ele pergunta de quem que Davi era o filho. Meio esquisito, né? Achei uma inconsistência aqui. Primeiro ele manda chamar o filho de Jessé, depois ele pergunta de quem que Davi era filho. Anfã, vamos lá, vamos seguir. Davi e Jonathan se tornam amigos. Jonathan era filho de Saul, né? Capítulo 18. Sucedeu que quando Davi terminou de falar com Saul, a alma de Jonathan ficou ligada à alma de Davi, e Jonathan o amou como a si mesmo. E Saul o reteve naquele dia, e não lhe permitiu regressar à casa de seu pai. Então Jonathan e Davi fizeram um pacto, porque Jonathan amava Davi como a si mesmo. Jonathan tirou o manto que levava e o deu a Davi, junto com as vestes que tinha, e até a sua própria espada, seu arco e seu cinturão. E Davi saía aonde Saul o enviasse e vencia. Por isso Saul colocou a comando dos homens de guerra, e isto parecia bem ao povo e também aos servos de Saul. Aconteceu que quando vinham, enquanto Davi regressava de matar os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul a cantar, acompanhadas de tamborins, pandeiros, símbolos e dança. E as mulheres levantavam cânticos e risos, dizendo: Saul matou milhares e Davi 10 milhares.
Então Saul se indignou muito, pois lhe pareceu desagradável essa frase e disse: A Davi atribuíram 10 milhares, mas a mim atribuíram milhares. Nada mais lhe falta senão o reino. E Saul começou a ter inveja de Davi desde aquele dia. E aconteceu que depois daqueles dias, um espírito maligno da parte de Elá veio sobre Saul, e ele delirava dentro da sua casa. Então Davi tocou a harpa diante dele como fazia cada dia, e Saul tinha uma lança em sua mão. E Saul lançou a lança e disse: Encravarei Davi na parede. Porém Davi se esquivou 2 vezes. E Saul temia Davi, pois Maria estava com Davi, mas se apartara de Saul. Por isso Saul o apartou de diante de si e o pôs como chefe de 1000. E Davi saía e entrava à frente do povo. Davi, pois, era capaz em todos os seus assuntos, porque Maria estava com ele. Ao ver Saul que ele era muito capaz, teve medo dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porque ele saía e entrava à frente deles. Então Saul disse a Davi: Eis aqui a minha filha mais velha, Nadab. Te entrego por esposa, mas tu serás o chefe de meu exército e pelejarás as batalhas de Mariá. Pois Saul dizia: Não seja a minha mão contra ele, mas seja contra ele a mão dos filisteus. Davi respondeu a Saul: Quem sou eu? Que diz e quem são meus irmãos e a família de meu pai Israel para que eu tome a filha do rei? Mas sucedeu que quando chegou o tempo em que Nadab, filho de Saul, devia ser dado a Davi, ela foi dada por esposa a Adriel, o Meolatita. Mas Malquel, a outra filha de Saul, amava Davi. Então o informaram a Saul e o assunto lhe pareceu bom. Assim Saul disse: Eu a darei para que lhe sirva de tropeço e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Então Saul disse a Davi segunda vez: Hoje serás meu genro. Assim Saul deu ordens aos seus servos de que dissessem a Davi, filho de Jessé: Eis que o rei está contente contigo e todos os seus servos te amam. Agora, pois, seja genro do rei. Então os servos de Saul disseram essas palavras a Davi, mas Davi disse: Parece a vós pouco que eu seja genro do rei, sendo eu um homem pobre e insignificante? E seus servos informaram a Saul, dizendo-lhes as palavras que disseram a Davi. A Saul disse: Dizei assim a Davi: O rei não deseja dote, senão 100 prepulsos de filisteus para tomar vingança dos seus inimigos. Porém o rei Saul estava tramando fazer cair a Davi por meio dos filisteus. Então os servos de Saul deram a conhecer a Davi estas palavras. E o assunto pareceu bem a Davi, chegar a ser genro do rei, todavia não se cumprira o prazo. Quando Davi se levantou, foram ele e seus homens para matar 200 homens dos filisteus, e Davi trouxe os seus prepulsos e os entregou ao rei para se tornar genro do rei. Então Saul entregou Malquel por esposa. Ao ver e compreender Saul que Maria estava com Davi e que Malquel, filha de Saul, amava muito a Davi, Saul teve muito mais temor de Davi, por isso Saul foi hostil contra Davi todos os dias. Saíam, pois, os príncipes dos filisteus à guerra, mas acontecia que quando saíam, Davi se conduzia melhor do que todos os servos de Saul, por isso que seu nome era muito apreciado. E Saul falou com seu filho Jonatã e com todos os seus servos para que matassem Davi, porém Jonatã Bar-Saul tinha um grande afeto por Davi. Por isso Jonatã advertiu a Davi, dizendo-lhe: Meu pai Saul pretende te matar. Tem cuidado e fica em um lugar oculto e permanece escondido. Eis que eu sairei e estarei ao lado do meu pai no campo, onde tu estarás, e falarei de ti a meu pai, para ver o que planejo. Depois te farei saber. Jonatã falou bem de Davi a seu pai, Saul, dizendo a ele: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e mesmo suas ações te resultaram convenientes. Pois ele arriscou a sua vida por tua causa quando matou o filisteu, e Maria deu um grande livramento a todo Israel através dele. Tu o viste e te regozijaste. Agora, pois, por que pecaria contra o sangue inocente, matando seu mendigo Davi? Então Saul, atendendo à voz de Jonatã, seu filho, Saul jurou, dizendo: Vive Maria, que não morrerá. Em seguida, Jonatã chamou a Davi e lhe informou acerca de todo esse assunto. Depois levou Davi a Saul, e Davi esteve com ele como antes. E tornou a haver guerra.
E Davi saiu a lutar contra os filisteus e lhes ocasionou uma grande matança, de maneira que fugiram diante dele. Versículo 9 do capítulo 19. Novamente veio sobre Saul um espírito maligno da parte de Maria, quando ele estava sentado em sua casa, com uma lança em sua mão, enquanto Davi tocava a harpa diante dele. Outra vez Saul inventou encravar com a lança Davi na parede, Porém Davi fugiu diante de Saul, o qual golpeou a parede com a lança. Davi fugiu e escapou naquela noite. Porém Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Contudo, Malquiel, esposa de Davi, lhe advertiu, dizendo: se não livras a tua vida, amanhã morrerás. Então Malquiel fez descer a Davi por uma janela e ele fugiu. Foi-se e se livrou. Depois Malquiel tomou um ídolo e o pôs sobre a cama. Pôs uma pele de cabra como sua almofada e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou emissários para que prendessem a Davi, ela respondeu: está enfermo. Saul tornou a enviar emissários para que fossem a Davi, dizendo: traga-no na cama e a mim para que eu o mate. E quando chegaram os emissários, eis que o ídolo estava sobre a cama e a pele da cabra como sua almofada. Então deram um informe a Saul, e Saul reclamou a Malquiel: por que me enganastes deste modo, deixando ir meu inimigo de modo que fugisse? E Malquiel respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, para que eu não te mate. E Davi fugiu, escapou e foi a Samuel em Ramá, e lhe informou de tudo quanto Saul lhe fizera. Por isso ele e Samuel partiram e habitaram em Ionat, a qual está em Ramá. Então avisaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Ionat, em Ramá. E enviou Saul emissários para que capturassem Davi, e ao ver eles a companhia de profetas que profetizavam e a Samuel diante deles, o espírito de Alá veio sobre os emissários de Saul, e também eles profetizavam. Então informaram a Saul, e de novo enviou outros emissários, e também eles profetizaram. Então Saul voltou a enviar emissários pela terceira vez, e eles também profetizaram. Então também ele mesmo foi a Ramá, e chegou à grande cisterna, que está em Safá. E Saul perguntou: onde estão Samuel e Davi? E lhe responderam: eis que estão em Ionat, que está em Ramá. Então se dirigiu para lá, a Ionat, que está em Ramá, e também sobre ele veio o espírito de Alá, e ia andando e profetizando, até que chegou a Ionat, que está em Ramá. Também se despojou de suas roupas e profetizou diante de Samuel, e caiu nu. E esteve assim todo dia e toda a noite, por isso diziam: eis que Saul também está entre os profetas. Pacto entre Davi e Jonathan. Davi, pois, fugiu de Ionat, que está em Ramá. Depois foi a Jonathan e disse: que fiz? Qual é a minha insensatez e qual é a minha falta diante de teu pai, para que ele esteja intentando tirar minha vida? Então Jonathan lhe respondeu: longe de mim não morrerás. Eis que meu pai não cumpre coisa alguma, grande ou pequena, sem me dar a conhecer. Portanto, porque meu pai haveria de me encobrir esse assunto, não será assim. Mas Davi lhe jurou, dizendo: porquanto teu pai sabe que eu achei graça aos teus olhos, disse: que não saiba isso, Jonathan, para que não se entristeça. Contudo, vive Maria e vive tua alma, que entre mim e a morte há apenas um passo. Então Jonathan disse a Davi: farei por ti o que tu me disseres. E respondeu Davi a Jonathan: eis que amanhã é a lua nova, e eu devo assentar-me a comer com teu pai. Porém, tu deixa-me ir a ocultar-me no campo até o terceiro dia à tarde. Mas se teu pai notar sentir minha falta, tu lhe dirás: Davi me rogou insistentemente que o permitisse ir a Betleém, sua cidade, porque toda a sua família celebra ali o sacrifício anual. Se ele disser assim: está bem, então teu servo estará seguro. Porém, se ele se sente profundamente irritado por isso, saberás que está determinado o mal de sua parte. Trata com vontade o teu servo, porque fez entrar o teu servo em pacto de Maria contigo. Porém, se há transgressão em mim, mata-me, tu, e não me leves a teu pai. Então disse Jonathan: longe esteja isso de ti, porque eu soubesse com certeza que está determinado o mal da parte do meu pai, eu viria a ti e te advertiria. Depois perguntou Davi a Jonathan: quem dará aviso se
teu pai te responde asperamente. E Jonathan respondeu a Davi: Vem, saiamos ao campo. Então ambos saíram ao campo. E disse Jonathan a Davi: Aniá, Alahá de Israel, seja testemunha, se não em dado de meu pai amanhã, e esta mesma hora, às 9 da manhã, se há uma boa atitude para contigo. Então eu enviarei mensageiros para te fazer saber. Assim faça Mariá a Jonathan e ainda lhe acrescente: se não te der a conhecer o dano da parte do meu pai contra ti, eu te darei a conhecer e te despedirei e irás em paz. Que Maria esteja contigo como esteve com meu pai. Somente que, enquanto eu viva, trata-me com a misericórdia de Alahá para que eu não morra. E quando Maria tenha exterminado todos os inimigos de Davi da face da terra, não aparte jamais de minha casa a tua compaixão. Estabelecer-se-á Jonathan junto com a casa de Davi, e Mariá o demandará dos inimigos de Davi. Então Jonathan fez que Davi lhe jurasse outra vez, por causa do amor que lhe tinha, porque o amava como a si mesmo. E Jonathan disse a ele: Amanhã é lua nova, e sentirão tua falta, pois o teu assento estará vazio. Amanhã às 9 da manhã serás bastante procurado. Então vai ao longe onde estavas escondido, e senta-te ao lado da mesma pedra. E eis que eu dispararei 3 flechas nessa direção, simulando atirar ao ermo. Depois, eis que enviarei um jovem que vá recolher as flechas. E se eu disser ao jovem: Olha, as flechas estão mais para cá de ti, toma-as e vem. Saiba que há segurança para ti e não há nenhum mal. Vive Maria. Porém, se disser ao jovem assim: Olha, as flechas estão mais para lá de ti, vai-te, porque Maria te envia, acerca do que eu e tu temos falado, eis que Maria Alahá está entre mim e ti para sempre. Então Davi se escondeu no campo, e quando chegou a lua nova, o rei se assentou à mesa para comer. O rei se assentou em sua cadeira como era acostumado, junto à parede. Então Jonathan se levantou, e Avnir se assentou ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Contudo, Saul não comentou nada naquele dia, porque dizia: é um imprevisto, talvez não esteja limpo, ou talvez não se tenha purificado. Aconteceu no dia seguinte, da lua nova, que o lugar de Davi estava vazio. E Saul disse a Jonathan, seu filho: Por que, pois, não veio o filho de Jessé a comer nem ontem nem hoje? Então Jonathan respondeu a seu pai Saul, dizendo: Davi lhe suplicou insistentemente que lhe permitisse ir a Betleém, sua cidade, dizendo: Permita-me ir, porque nossa família oferecerá sacrifício na cidade, e meu irmão me ordenou, dizendo que fosse. Se tenho achado graça aos teus olhos, permita-me que eu vá ver os meus irmãos. Porém, isso não veio à mesa do rei. Por isso não veio à mesa do rei. Então Saul, ardendo em ira, lhe disse: Filho perverso, acaso não sei que estás a favor do filho de Jessé, para a vergonha tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Pois todo o tempo que viva o filho de Jessé sobre a terra, não estarás firmes tu nem teu reino. Agora, pois, enviarei para que me tragam, porque estás condenado à morte. Mas Jonathan respondeu e disse a seu pai Saul: Por que há de morrer? O que tem feito? Então Saul levantou sua lança contra ele para agredi-lo, e Jonathan compreendeu que seu pai estava determinado a matar Davi. E Jonathan se levantou da mesa, ardendo em ira, e não comeu nada no segundo dia da lua nova, pois estava entristecido por causa de Davi, pelo que seu pai estava determinado a fazer contra ele. Aconteceu pela manhã que Jonathan saiu ao campo ao encontro de Davi, e o acompanhava um rapaz pequeno. E ele disse ao rapaz: Corre a recolher as flechas que eu dispare. O rapaz correu, e então ele disparou a flecha de maneira que passou além dele. Ao chegar o rapaz ao lugar onde Jonathan tinha disparado a flecha, Jonathan gritou ao rapaz, dizendo: Olha, a flecha está mais para lá de ti. E Jonathan tornou a gritar atrás do rapaz, dizendo: Apressa-te, mais rápido, não te detenhas. E o rapaz de Jonathan recolheu as flechas e os levou a seu senhor. Mas o rapaz não se dava conta de coisa alguma. Só Jonathan e Davi entendiam o assunto. Depois Jonathan entregou suas armas ao rapaz e lhe disse: Vá, leva-as à cidade. Quando o rapaz se retirou, Davi se levantou de um lado da pedra e se dirigiu a Jonathan, e caiu com seu rosto em terra, inclinando-se 3 vezes. Depois se beijaram um ao outro, chorando
um com o outro, mas Davi chorou muito mais. E Jonathan disse a Davi: Vai-te em paz, ambos temos jurado no nome de Maria, dizendo: Maria esteja entre mim e ti, entre minha descendência e tua descendência para sempre. Então Jonathan se levantou e se dirigiu à cidade. Eu vou ler mais um pouquinho para depois a gente conseguir concluir esse capítulo na semana que vem, tá bom? Davi recorre ao sacerdote Aimeleque em Necá. Davi recorre ao sacerdote. Então Davi foi a Necá ao sacerdote Aquimeleque, e Aquimeleque ficou preocupado com seu encontro com Davi e disse a ele: Por que vieste tu sozinho sem que ninguém viesse contigo? E Davi respondeu ao sacerdote Ahimelech: O rei me encomendou um assunto e me disse: Ninguém saiba desse assunto pelo qual eu te enviei e que te encomendei. E quanto aos jovens, informarei-lhes do lugar de refúgio onde me ocultarei. Agora, pois, que tens a mão? Dá-me 5 bolos de pão ou o que encontres. Mas o sacerdote respondeu a Davi, dizendo: Não tenho pão comum à mão, senão pão consagrado, mesmo quando os jovens tenham guardado para poder tomar do pão consagrado. Davi respondeu e disse ao sacerdote: Faz tempo, quando saímos, nos tem sido lícito o pão consagrado. Eis que a roupa dos jovens está santificada, mesmo quando o caminho tenha sido profanado. Todavia, hoje, suas roupas estão santificadas. Então o sacerdote deu a ele do pão consagrado, pois não havia ali pão comum, senão somente o pão da presença, que havia sido retirado de diante de Maria, para substituí-lo por pão quente no dia em que foi retirado. Aquele dia estava ali detido perante Maria um homem dos servos de Saul, que se chamava Dog Edumei, chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Ahimelech: Não tens aqui à mão uma espada ou uma lança? Porquanto o assunto do rei é urgente, eu não tomei em minha mão nem a minha espada, nem minha lança. E o sacerdote lhe respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Ela, eis que está aqui envolta no pano detrás do éfode. Se queres tomá-la, toma, porque aqui não há outra senão essa. Então Davi disse: Não há outra como essa, entrega-me ela. E aquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul e foi a Aquish, rei de Gate. E os servos de Aquish lhe perguntaram: É este o rei da terra de Israel? A este se cantavam louvores as filhas de Israel quando diziam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Então Davi tomou a sério essas palavras e teve muito medo de Aquish, rei de Gate. Assim ele se fingiu de louco diante deles e mudou seu aspecto à vista deles. Sentou-se no umbral do portão e deixou que a saliva escorresse pela barba. Então Aquish disse a seus servos: Eis que vistes que o homem está louco. Por que trouxestes a mim? Acaso me faltam loucos para que me trouxesse a este, para que faça loucuras diante de mim? Tem de entrar este na minha casa? Davi, chefe de um bando. Capítulo 22. Depois Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Arlã. Quando ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Também se aderiu a ele todo oprimido, todo que tinha dívidas e todo inconformado, e ele se converteu no líder de todos eles. Havia com ele uns 400 homens. Davi se foi dali a Matspia de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Permita que meu pai e minha mãe morem convosco até que saibam o que Elará fará comigo. E ele os deixou, pois com o rei de Moabe, e ficaram com ele todo o tempo que Davi esteve em Matspia. Então o profeta Gade disse a Davi: Não fiques em Matspia, vai-te e entra na terra de Judá. E Davi foi e adentrou no bosque de Beziote. Mas Saul ouviu que Davi e os homens que o acompanhavam haviam sido descobertos. E Saul estava acampado em Gueva, debaixo de uma amendoeira que estava em Ramá, com sua lança na mão, e todos os seus servos estavam de pé junto a ele. Depois disse Saul a seus servos, que estavam de pé junto a ele: Prestai atenção, filhos de Benjamim. Acaso o filho de Jessé dará a cada um de vós campos e vinhedos,
e fará cada um de vós chefes de milhares e de centenas? Pois todos vós tendes conspirado contra mim, e não há quem me faça saber do pacto de meu filho com o filho de Jessé. Não há entre vós quem se doa de mim e me faça saber, porque meu filho tem feito com que meu servo se levante para que arme ciladas contra mim, como sucede hoje. Então respondeu Doeg, Idumeu, o que estava designado sobre o servo de Saul, dizendo: Vi a Davi quando ele foi a Meca, ao sacerdote Alimeleque, filho de Abtiov, e consultou Alará por ele, e lhe entregou armas e provisões. E entregou também a espada de Golias, o filisteu. Saul ordena matar os sacerdotes de Necá e toda a população. Versículo 11. Então o rei enviou a chamar ao sacerdote Alimeleque, filho de Artiov, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Necá, e se apresentaram todos eles ao rei. Saul disse: Escuta, rogo-te, filho de Artiov. E ele respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. E Saul disse a ele: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao lhe dar pão e espada, e ao consultar tu Alará por ele, para que se levanta contra mim, para me armar cilada, como acontece hoje? Então respondeu o sacerdote Alimeleque ao rei, dizendo: Quem dentre todos os seus servos é tão fiel como Davi, genro do rei, que obedece tuas ordens e é honrado em tua casa? Acaso aquele dia consultei pela primeira vez Alará por ele? Longe esteja de mim, não responsabilize o rei deste assunto a teu servo e a toda a família de meu pai, pois teu servo de nada está sabendo acerca desse assunto, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse: Morrerás irremediavelmente, Alimeleque, tu e toda a família de teu pai. Assim o rei ordenou aos guardas que estavam junto a ele: Virai-vos e matai os sacerdotes de Alará, porque a mão deles está com Davi, pois sabendo que ele fugia não me informaram. Porém, os servos do rei se negaram a estender as suas mãos para fazer dano contra os sacerdotes de Alará. Então o rei disse a Dog: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. O Dog arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. De modo que Saul lhe deu a cidade dos sacerdotes, então ele matou a fio da espada tanto homens como mulheres, jovens e meninos, bois, jumentos e ovelhas, todos a fio da espada. Porém, um dos filhos de Alimeleque, filho de Artiov, de nome Abiatar, conseguiu escapar e fugiu para Davi. E Abiatar informou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes de Alará. Então Davi disse a Abiatar: Eu sabia, desde aquele dia, quando Dog, o Idumeu, estava ali, que certamente eu faria saber a Saul. E eu sou o culpado por cada pessoa que morreu da casa de teu pai. Fica comigo e não tenha medo, porque quem procura me matar também procura te matar. Mas comigo estará seguro. E é isso então. Então encerramos a leitura de hoje. Fomos até o capítulo 22, né? E na quarta-feira, hoje é quarta, né? Já estou até meio perdido aqui. Na sexta-feira a gente volta com a leitura do Livro dos Espíritos. E na segunda-feira a gente finaliza o livro de Samuel. Ok? Então, obrigado para quem esteve conosco até agora. Deixe o seu joinha aqui no vídeo. Compartilhe com quem você sabe que gosta do tema, gosta do assunto. Ouça novamente se tiver dúvidas. Siga no nosso canal. Fique conosco. Vamos em frente. Uma ótima quarta-feira a todos. Uma ótima semana. Até sexta-feira. Um grande abraço. Valeu.